Bom, rapaziada, tava dando uma olhada aqui e eu achei um vídeo, cara, de uma época muito doida da história do Corinthians. Quem viveu nessa época aí lembra Corinthians de 2005, MSI, Tevez, Roger, Flores e Companhia Limitada. Bom, vamos assistir junto esse vídeo aqui, é do Charla Podcast, Histórias Impublicáveis do Corinthians da MSI em 2005. Esse título me chamou a atenção, né? Bom, seguinte, se você é novo aqui, já se inscreve no canal, se você chegou aqui, dá essa moral, se o vídeo aparecer pra você hypar, também hypa. Vamos chegar a 1 milhão de inscritos em breve, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Bom, sem muita demora, já bora pro vídeo, se bora, é nóis. Seguinte, cara, voltando pro Corinthians, que tu fez parte do time do Corinthians também, porra, da MSI, né, mano? Foi. Caraca. Mas o que? Tu saiu... Ó, rapaziada, esse aí, pra quem não lembra, esse é o Fabrício, tá? Ele era volante do Corinthians, jogava bem, era meio doido, fazia uns pênalti nada a ver, todo mundo lembra aí, que é das mais antigas lembra, mas ele sabia jogar. Na verdade, todo mundo dessa época aí sabia jogar bola, velho. Né, do Corinthians voltou. Ou não, tu se lesiona, né? Eu me lesionei, demorei 9 meses pra voltar. Foi o quê, joelho? Lesionei no jogo contra o Grêmio, no Olímpico. Na época eu tava com... Era eu e Rincon no meio de campo, aquele time de 2003 que o Rincon voltou e tal. Olha esse meio campo, hein? Ele e Rincon, velho. E machuquei, lesionei. E aí uma bobeira, assim, num rebote e tal. Primeira lesão, Fabrício? Primeira lesão, cara. Nunca tinha me lesionado, cara. Pô, mas passou minha cabeça ficou um trevo, velho. 21 anos, né, cara? Não era tão evoluído igual hoje, né, meu? Você ficava preocupado não voltar. Mas, assim, teve o lado ruim esse, mas teve o lado bom, assim, de eu valorizar muito, sabe, minha profissão, velho. Porque também a gente vem numa época que é muito foda, velho. Tipo assim, os bad boys era exemplo, tá ligado? Eu venho daquela época que, tipo assim, meu irmão, o jogador não bebe, não fume, não fode e não vai jogar. Então, os malucos que pode colocar qualquer camisa, qualquer estádio, torcida, vai assumir a bronca. Hoje mudou, né, cara? Até certo, né? Até certo ponto, assim, isso é muito bom, né? É, rapaziada, nessa época era assim mesmo, né? Na verdade, a gente tava vivendo o final aí. A época que era assim mesmo, como ele tava falando, era anos 90, tá? Anos 90 o negócio era embaçado. Mas essa época aí, 2000 até 2010, era o final dessa época, onde você tinha os craques de bola reais aí, que não gostavam de treinar. Fala Ronaldo, Romário também, encerrando, né? Então, assim, é a época de ouro do futebol brasileiro, porém tinha essa questão mesmo. Os caras não gostavam de treinar, não gostava de treinar, só ia pro jogo, ia virado pro jogo, era um negócio doidão, velho, o futebol era muito doido, velho. Fora as declarações polêmicas, né, depois eu vou fazer um vídeo contando as declarações polêmicas da época pra gente ver junto. Eu acho que dá um bom vídeo também, porque era cada declaração, cara. Hoje em dia os jogadores não têm 1% da coragem que os jogadores de antigamente tinham. Em termos de pra jogador, performance, né, meu, e a gente tinha essa pegada, né. Só perdeu a personalidade um pouco, né? A galera não tem tanta personalidade. É. Essa galera aí era maluca e tal, mas na hora do... Resolvia, né, meu? Não tinha muita muleta, tá ligado? A gente batia no peito e pá, hoje é muita muleta, é treinador, é treino, é não sei o quê, e joga tudo pros caras. Staff, né, assessoria de imprensa. Hoje em dia pra você conseguir falar com um jogador é difícil, entendeu? Você tem que passar por 3, 4 caras aí pra conseguir chegar. E muitas vezes o jogador resolvia, né? Dentro de campo, tinha aquela leitura. O que mais fode a cabeça do cara ali quando ele tá nesse período aí que você falou, né? Então, é essa parada, entendeu? Essa coisa de eu... Bicho, será que eu vou voltar a ser o que eu era? Tem isso, né? Segurança, meu irmão. Né? Na época eu tava sendo monitorado pelo PSG, né, meu? Já tava rolando os negocinhos. E aí machuquei, tipo, você fora, perde espaço. E, pô, e lesão pro jogador, meu irmão, até hoje é muito foda. Tipo assim... Acaba a tua moleza, porque assim, moleza entre aspas, jogador de futebol, pô, a nossa vida é maravilhosa. Treina, pá, joga, pra cá. Acaba, fisioterapia, meu irmão, era de segunda a sábado, dia inteiro, maluco. Você dói pra caralho, né? Dor pra caramba, meu irmão, em cima da dor, tá ligado? Porque a medicina esportiva é diferente, não pode ser um tratamento convencional, ela tem que te acelerar, meu irmão. Então você vai muitas vezes em cima da dor, né? E a gente tem essa capacidade de suportar mais a dor e tal. A gente já é meio que forjado nessa parada a vida inteira. Cara, e aí o medo era esse, de voltar, e eu realmente, o meu medo que aconteceu na minha cabeça assim, foi esse. Foi esse e aconteceu. A demora. Voltei, sabe, assim... Mas assim, uma coisa, um ponto positivo, valorizei minha profissão pra caramba. Aí eu voltei em janeiro, em 2005, com Passarela. Cara, na verdade, eu já tava bom. Agora chegou onde a gente queria que chegasse, 2005, mano. Vocês lembram 2005, como é que era? 2005, pra contextualizar vocês aí, foi o ano que a MSI veio pro Corinthians, e aí você tinha o Carlitos Tevez, que tava no comecinho da carreira ainda, tinha vindo do Boca Juniors, novo. Pra você ter uma ideia, nenhum time brasileiro tinha capacidade de contratar um jogador europeu. Hoje até menos, hoje até vem, algum ou outro até vem, mas naquela época não vinha. Então o que aconteceu? Entrou a MSI, contratou o Carlitos Tevez, o Tevez era pra ficar pouco tempo no Corinthians pra fazer uma ponte pra ir pra Europa. É exatamente isso que aconteceu. Ele ficou
ficou só a temporada de 2005 no Corinthians. Fora isso, teve a máfia do apito, vocês lembram disso? Máfia do apito? Não sei se eles vão falar aqui, mas com certeza foi um negócio muito importante desse ano. Então esse ano foi um caos. O Corinthians foi campeão brasileiro, todo mundo lembra aí. Teve aquela questão do jogo do Internacional, do Tinga, pênalti e tal, toda essa polêmica aí. Vamos ver o que eles vão comentar. E fora isso, tinha os bastidores. Eu lembro que o Tevez brigou com o Marquinhos lá, deu um soco no cara. Nossa, esse ano foi caótico no Corinthians, cara. Já tava bom pra entrar com o Tite. Aham. E tipo assim, com o Tite assim, mas assim, o Tite, pô... Aquelas balas Juquinha do Tite, né? Batia no peito. Tá quase. Eu, caralho, professor. Eu já tô passando do ponto. Isso fazendo um trabalho já no campo, já fiquei bom, já tô ficando ruim de novo. Fala Juquinha, bom demais, né? Pai, tá quase. Ah, garoto. Garoto. Aí ele foi mandar... aí aquela Aí pá, rodou. bate no peito. É. Mas aí foi mandado embora, rodou. Aí chegou o Titez, né? Metia aquele... Conto com vocês, daqui a pouco vai deixar jogada. O tempo passando. Foi importante pra mim. Importante. Só jogou 2 minutos e jogo tá bom. Portanto, é o equilíbrio. Sai com ele, tu não entrou, né? Aí com ele aí chegou o Passarela, né, meu? Já no ano Caralho, seguinte, mano. início da Passarela aí temporada. era dos nossos, né? Cigarro. Que passa, cabrão? Argentino. Aí primeiro jogo já me levou. Aí eu entrei no segundo tempo, assim, aí fiz um gol, cara, até no primeiro jogo. Bem foi contra o União São João, meu ex-time. Meu ex-time jogo em Mojimirim, a gente ganhou de 6 e eu fiz o 6º gol. E eu entrei fora da área assim, entrei e fui na cara do gol assim. Soltei a picanha lá, meu irmão. Quase com o meu joelho. Soltei com toda a força do mundo. Quase estourou de novo meu joelho, meu irmão. Já tava com os reforços de time. Mas eu lembro. Já tava. Já era milionário. Todo mundo. Pô, e o Kia, Todo mano? mundo. O Kia, Já um tava cara- masquerando, tá até hoje, né? já tava Ele é todo dono mundo. do West Ham. Dono do West. Mas ele... Já era nessa época um dos investidores, né? Mas é um Então dia- ele leva o Tevez pra lá primeiro, né? Dinheiro russão, né? Foi o que eu falei. Ele sai do Corinthians e vai pro West Ham, pra Inglaterra, pra jogar na Premier League. Era aquele Boris Berezovski. Essa Morreu, parada né? aí. É. Não podia pisar no Brasil, né? A justiça brasileira condenou ele aí por... Ele aparecia lá com vocês assim, o Kia, mano? Parecia, O que parceiro, parecia? pô. Sempre tava lá. Parceiro! Ele saía com Aquele jogo, ele tinha muita amizade assim com o Gustavo Neri na época, ele que trouxe, né? O Gustavo Neri já estava na Europa e tal, na Alemanha. E o Gustavo Neri era meu parceiro de quarto. Muitas vezes acabava o jogo e ele ia lá fumar charuto com a gente no quarto. O Kia, mano! Cara iraniano, né? Iraniano, é. Hoje mas eu vou falar... Aí chegava já o Carlos Alberto, mas aí o Carlos Alberto a gente tinha que fechar a porta, senão ele entra no quarto e não sai mais, maluco. Não saía mais, todo mundo E não fechava a dorme, porta. né? E ninguém Nossa pode Senhora. dormir, né? Tá maluco, aquele ali é Tarja mesmo. Eu que apelidei ele Tarja lá no coisa. Já era assim aí, né? Já era. E ele era moleque, né? Tinha vindo de Portugal, né? O que Ali, é só, sabe, aquele time ali foi curva de rio, irmão. Todo maluco parava ali. Ou era briga no outro dia, quando não acontecia nada, eu falei, hoje não tem nenhuma notícia, graças a Deus, hoje vai. Aí por causa demora, o cara saiu na noite, brigou, é só confusão. É. Tevez, Tu era Roger. Carlos Alberto ou Roger? Não, eu sempre fiquei com todo mundo, cara, eu nunca fui muito... Boaço com o Roger também. De boa. O Roger também joguei junto aqui também, tudo. Mas era só treta, né, mano? Era treta. Eles são muito amigos, né? Sempre foram. Pra quem não sabe o que ele tá falando aí, é porque eles tinham uma treta, né, entre Carlos Alberto e Roger. E, na verdade, esse time do Corinthians, cara, era só briga mesmo, eu lembro disso, cara. Todo dia era uma notícia nova de briga, pra você ver, né? Cai aquela máxima, você não precisa gostar do cara pra jogar junto. Você só tem que saber jogar, saber o que tem que fazer. E esse time do Corinthians sabia, era muito bom tecnicamente, só que jogador tem vaidade, né? Jogador tem vaidade, mano. Então, assim, os caras, mano, era muito vaidoso. Eu lembro que o Roger bateu um pênalti lá na lua. Meu Deus, que ano foi esse, velho? E o Corinthians foi campeão, né? Com toda aquela polêmica. Mas eu queria saber alguma história. Será que ele vai contar alguma situação aí? Vamos ver. Era só treta. Mas tinha que jogar um ou outro também, né, na Era época. só treta. Tem o Tevez ainda, mano. Depois o Roger machuca e fica muito tempo fora, né? É. Foi, deu um azar danado ali, né? Jogando bem, né, Tornozelo, filho? Tava bem. E o Tevez, mano, era Ficou maneiro. fora da final do Campeonato Brasileiro, a foto lá em Goiás, a gente foi campeão, ele tá lá de gesso, lá na... Ele foi lá Roger, só pra né? acompanhar o grupo e tal. Joga pra caralho também, né? Pra caralho. Os dois jogam pra caralho, né? Esse time do Corinthians era muito forte, né, cara? É, doideira. Tinha o Nilmar também. Nilmar. Complicava Nilmar, o Roger, nossa. pô, Nossa, Nilmar, velho, você é louco. Foi um dos caras que eu mais vi jogar bem no estádio, assim, ao vivo. Corria mais que notícia ruim, velho. O moleque corria, mano. Você é louco, bom demais, jogava muito. Sabe com a Galisteu. A Galisteu, Naquela ela época. ela vivia à noite, né, meu? É. De vez em quando o Roger chegava lá assim, ó.
o Roger... Compromissos, Foi Galisteu, foi Débora Seco. Aí nessa época eu tava tratando o joelho, tava voltando e assim, quando eu voltei eu tive outras lesões assim, né? Por causa da volta, né, meu? Você volta, eu nunca tive muito freio. Eu achava que, tipo assim, eu ia jogar igual a cabeça e o corpo às vezes não acompanhava, eu tive outras lesões, né? Aquela coisa da patela, tirar tendão da patela. Caralho, mano. E aí, pra fazer o enxerto, né? O enxerto antes era... Depois começou a tirar do postera e tal, mas ali, na minha época, era na patela. Caraca. E aí, bicho, teve o preparador físico nosso que às vezes dava os treinos lá pra... Era o personal da Galisteu. Bicho, teve um dia que a gente foi levar a piscina, o cara quase caiu na piscina, meu. Tipo, deu treino pra ela 2 horas da manhã, tá ligado? Outro ritmo, né? Outro ritmo. Vida de artista. Outra parada. Tevez era maneiro, mano? Era na dele, cara. Na dele? Resolvia, né, meu? O cara obcecado por vitória, assim. Não ligava muito pra treino, muitas vezes não treinava. Mas, assim, depois que ele foi pra Europa, que ele emagreceu. Mas o cara era fudido, assim, de tipo de personalidade. Às vezes perdia no Pacaembu, jogo no Pacaembu, meu irmão. Perdia, ele ia pro vestiário, meu irmão. Ele trocava de roupa e ia embora, não tomava nem banho. Mesmo, puto. Ele era meio que... Pra você ver, né, mano, como que é o jogador diferenciado. Olha onde o Tevez chegou na carreira dele. Você vê. Jogador que fica feliz quando perdeu, ou que não liga, ou que sai pra balada, mesmo se perdeu, é meio duvidoso, cara. Porque, pô, você tá num jogo, tá? Vamos lá, você tá num jogo, você perdeu o jogo, você não vai ficar feliz. Jogador tem que ficar brabo, mano. Tem que ir pra casa, pensar o que errou pra melhorar pro próximo jogo. Não tem que ter essa de sair, não. E o Tevez, eu lembro dele jogando, é um dos jogadores mais raçudos que eu já vi. O cara não tinha bola perdida, podia vir no corpo, qualquer zagueiro com ele que não dava certo pro zagueiro, o cara sabia proteger a bola, tinha um pouco, não tinha tanta habilidade assim, mas tinha habilidade, sabia bater no gol. Jogadoraço o Tevez, velho. Pena que ficou uma temporada só e foi embora, né? Você ia conversar com ele? Não, ele só conversava... Jogar no Corinthians, é boludo. O que eu acho doido desse time do Corinthians também é o Mascherano, mano. Porque ele... O Mascherano no Corinthians não me parecia que ele era um puta volante, tá ligado? Eu olhava assim, era um cara... Né? Ele fazia umas cagadas e tal. Depois ele no Barcelona, tipo, com o Guardiola se tornou assim. Tu olhava ele jogando, já via que ele era brabo, que tu disputava ali posição ou não? Normal. Normal da bola, né? Normal. Fazia umas cagadinhas às vezes. Normal assim. Da bola. Peraí, vamos lá. Eu lembro do primeiro jogo do Mascherano no Corinthians, o primeiro jogo, tá? Foi até, se eu não me engano, foi um clássico contra o São Paulo. Deixa eu ver aqui, peraí. Ó lá, é isso aí, ó, Mascherano, ó. Foi contratado pelo Corinthians em 10 de julho de 2005. Ele foi contratado antes e jogou no dia 10 de julho contra o Palmeiras. Eu lembrava que era um clássico, mas foi contra o Palmeiras, não foi contra o São Paulo, não. E eu lembro que ele jogou bem, cara. Ele jogou direitinho, dominou ali o meio-campo, ajudou o Corinthians a ganhar por 3-1, então deixou uma bela impressão o Mascherano nesse time aí. Eu gostei muito da presença dele, achei que foi um bom zagueiro. A passagem dele pelo Corinthians também foi curta, foi menor que a do Tevez ainda. Então não deu muito pra gente ver o Mascherano. Queria ter visto mais, mas ele desenrolou. Ele desenrolou sim. Mas com a característica dele, um cara nunca parava, sempre tava trotando. O cara que a gente aprendeu, o argentino tem isso taticamente, né, meu? Muito foda. E pra gente, assim, foi até bom, né? Porque, assim, a gente sempre se espelha e aprende com alguma coisa, né, com o outro. E tinha você, tinha Marcelo Matos também, jogava pra caramba. Chegou o Rosinei nesse time também? Rosinei também, entendeu? Caralho, a galera boa. Foda, não é fácil jogar no Brasil, não é pra qualquer um, velho. Ali do nosso é normalzinho. Mas lá fora encaixou nos caras. De zagueiro virou um monstro do Barcelona, né? E tinha o Seba Domingues, né? Também. Seba também. Que veio dessa leva aí, né? Eu fui no casamento lá dele em Rosário, Seba. Ele casou nessa época, foi uma galera lá pro casamento dele. A gente foi lá e invadimos lá, meu. Rosário, massa. Umas parrilhas lá, os negócios. O casamento do cara chegou, você gostou só as lendas. Aquele zagueiro lá, canhoto, batia pra caramba. Simeone tava também. Tava uma galera também no casamento dele. Os fera, mano. Legal. Rosário tem a fama de ser a cidade da Argentina com as mulheres mais bonitas da Argentina. Eu já tava cansado. Eu já tava casado, Beto. Não me complica. Não. Eu fui lá só pra tomar vinho, ver outras coisas. Só se você percebeu de fato. Não complica, Beto. De fato, se a fama era verdadeira. Fala, Charludo. Gostou desse corte que você acabou de assistir? Se inscreve no canal aí, dá essa moral pro Charla aí. Fechou. Vrau! Vou me inscrever aqui. Ó, me inscrevi aqui no canal dele, deixei o like e vou me inscrever também. Eu gostei, só que assim, eu acho que faltou algumas questões de 2005, mas eu lembro que esse time é um time muito forte, vamos pegar a escalação aqui pra gente ver junto, de 2005 do Corinthians?
Quer ver, ó? Vamos lá. Olha lá, os heróis mosqueteiros. Vamos lá, ó. O goleiro Fábio Costa. Quem lembra do Fábio Costa aí? Meu Deus do céu, velho. O cara era doido jogando. Jogava bem, pegava muito, mas era doido. Era uns pênaltis assim aleatório do nada. Esse Thiago não lembro, acho que era reserva. O goleiro Júlio César, Tartaruga Ninja. Marcelo também. Era goleirão aí, terceiro ou quarto goleiro do Corinthians, não chegou a jogar, né? Zagueiro, Seba Domingues, esse que eles estavam falando aí agora há pouco. O Marinho, que era outro Marinho, né? Tem um Marinho que joga hoje em dia. Tinha outro Marinho nessa época. O Betão cria da base do Corinthians. O zagueiro que ele ficou muito estigmatizado aí por ter falta de qualidade, mas era um bom zagueiro. Acho que tava no time errado, na hora errada. E o legal do Betão, sabe o que era? Ele assumia as broncas, cara. Então ele falava com a imprensa, eu gostava do Betão, mesmo ele sendo contestado. E o Wesley de 21 anos na época. Os volantes, o Fabrício, que era esse que tava falando aí no podcast que vocês viram. Marcelo Matos, lembra dele? Marcelo Matos, bom volante. O Wendel, Bruno Otávio. Nossa, Bruno Otávio. Bruno Otávio, eu lembro do Milton Leite. Ei, Bruno Otávio. E o Mascherano, Javier Mascherano, que depois foi pro Barça, ganhou tudo lá no Barça, né? Grande jogador. Também era outro, tá? Outro que a MSI trouxe, que se não fosse a MSI não ia estar no Corinthians. Vamos lá, os laterais era o Coelho, lateral direito, que depois virou treinador, acho que até hoje é treinador. Inclusive, acho que ele treinou o Corinthians, tá? Um tempo aí, ele foi interino no Corinthians, aí chegou a treinar. Tem o Gustavo Neri, que era lateral esquerdo, que também veio da Europa, era jogador de seleção nessa época, tá? Edson, nossa, esse aqui eu lembro também que teve uma vez que ele fez numa Libertadores, ele prejudicou o Corinthians, foi expulso, lembro dele. Rony e Ratinho. Aí vamos lá, os meias, nós temos o Carlos Alberto, o grande amigo do Arrascaíta aí. Temos o Rosinei jogava bem também. Nossa, tem o Hugo, nossa... O Hugo era aquele meia de canhoto bem lento, muito lento. Mas tinha qualidade o Hugo, tá? Não era tão ruim assim, não. O Roger Galisteu, né? Que hoje é comentarista aí, apresentador da Globo. Dinelson. Nossa, eu lembro do Dinelson também. Chegou a jogar... Nossa, 57 quilos, velho. Meu Deus. E o Elton. O Elton é o jogador mais baixo que eu já vi. Acho que ele só é menos baixo que o Soteldo, velho. O Soteldo acho que é mais baixo que ele. Olha, ele tinha 1,56m, mano. 1,5m, velho. Nossa senhora, mano. Vamos ver quanto que tem o Soteldo. A altura do Soteldo, ó. 1,58m. O Soteldo é mais alto que ele ainda. Vocês viram? O Soteldo é mais alto. Olha, ele tinha 1,56m, o Soteldo tem 1,58m. Mas é isso. E os atacantes, cara, o atacante era o Tevez, o Jô esse que jogou até esses dias aí. O Nilmar jogava muito, rápido, bom jogador. Eu acho que ele só não foi mais pra frente da carreira porque ele lesionou os 2 joelhos dele, mas era jogadoraço, assim, muito bom. E o Bobô, nossa, Bobô também ficou estigmatizado, era tipo o Yuri Alberto daquela época. O cara errava os 38 gols pra fazer 2, era mais ou menos isso. Mas é bom lembrar desse time aqui, ó. E o técnico do timão era o Antônio Lopes, que comandava essa galera aí. É isso. Bom, foi bom pra gente relembrar esse time de 2005 do Corinthians, que foi um time muito bom tecnicamente, assim, era muito forte, tanto que foi campeão brasileiro, né? Teve a polêmica lá da máfia do apito, do Edilson Pereira de Carvalho. Inclusive tem um documentário, se eu não me engano, na Globoplay falando sobre a máfia do apito também, que é muito bom, já assisti, se você puder assistir, assiste lá. É um documentário falando sobre o André Rizek, que foi a matéria que despontou ele aí, a carreira dele, tá? Então explica bem essa parte da máfia do apito, porém o Corinthians também ganhou no campo porque é pontos corridos, né? Então mesmo tendo voltado aí 2 jogos do Corinthians, o Corinthians fez o trabalho dele no campo e ganhou. Então o Corinthians é campeão de 2005, beleza? Bom, esse foi o vídeo de hoje, já ficou muito longo aqui, teve bastante coisa, mas acho que deu pra gente relembrar esse time e dá pra gente discutir também. Deixa seu comentário aí se você lembra dessa época, se você quer deixar alguma história aí que você lembra desse time, se você quiser contribuir também aí com um pouco de conteúdo aí nos comentários, me ajuda bastante. Deixa o like, se inscreve, tamo junto, até a próxima, valeu!